Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime Leads. Agradecer você, telespectador, pela tua audiência, te agradecer por essa agenda que nós temos semanalmente. Lembrando que o nosso programa é um programa voltado para o mundo corporativo, onde nós sempre abordamos temas relacionados a carreiras, a negócios. E hoje eu tenho a alegria de trazer aqui no programa o Paulo Bertaglia, o Paulo que é executivo de liderança e supply chain. O Paulo que gentilmente aceitou o meu convite para estar aqui compartilhando a sua história profissional, os projetos que ele está hoje sob sua coordenação. Então, Paulo, obrigado por ter aceito o meu convite e por estar aqui me ajudando a fazer um programa da Prime TV. Eu é quem agradeço a oportunidade, Luciano. Paulo, a gente se conheceu recentemente através de um amigo comum que é o Grandini, que é o diretor industrial da L'Oréal. O Grandini fez gentilmente essa conexão. E aí eu fui estudar um pouquinho sobre a história do Paulo, as empresas que o Paulo passou. E eu não sei se o amigo sabe, mas você hoje é um dos executivos mais reconhecidos no mercado no tocante à área do supply chain, a sua especialidade, os projetos que você desenvolveu. Para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua trajetória profissional, conta para nós as empresas que você atua. Eu fico realmente muito lisonjeado por esse retorno, esse feedback, realmente bastante importante para seguir em frente. Eu tenho uma carreira bastante diversificada, uma carreira onde eu comecei no varejo praticamente, aprendendo como fazer reposição, abastecimento, fazer pedidos, né? Um varejo bastante antigo, mas ali eu já comecei a ter uma paixão pelo supply chain, pela logística. A partir daí eu passei por outras empresas bastante interessantes na minha carreira e a logística ela sempre teve um papel preponderante dentro desse contexto de empresas em que trabalhei. Eu trabalhei na Unilever, despendi aí um tempo importante na Unilever. A Unilever é uma empresa fantástica, ensina muito às pessoas, tenho muitos amigos na Unilever e é uma empresa que tem um benchmark na área de supply chain extremamente positivo. Inclusive agora no mapa do Gartner 2017, a Unilever figura como a primeira colocada, fora algumas empresas que eles tiram ali do quadrante, mas a Unilever está como uma empresa top. Depois eu passei pela HP, né? Nós vamos falar um pouco mais detalhado dessas empresas depois, porque foram empresas que na minha vida resultaram nessa vontade de escrever, de fazer coisas, de aprender, de ensinar, dentro da área logística, supply chain, planejamento estratégico e tudo mais. Trabalhei também na IBM, né, na Oracle. Então, são 4 empresas fundamentais e que têm uma conexão bastante grande com a área de planejamento estratégico, com a área de supply chain, embora vocês possam dizer, mas a Oracle é uma empresa de software. Sim, mas ela tem em seu bojo muitos produtos voltados para a área de supply chain, o que realmente é bastante importante no suporte às empresas modernas. Agora, como é que foi essa experiência de sair de uma grande empresa de bens de consumo para a área de tecnologia? Como é que você lidou com essa transição? Porque são mercados muito diferentes, né? Eu acredito que a velocidade são parecidas, tanto bens de consumo como a área de tecnologia, mas são ambientes diferenciados. Como é que foi a adaptação do Paulo nesse processo? Foi um desafio bastante grande, né? Um desafio importante, considerando, por exemplo, que na Unilever eu praticamente trabalhei, a cada 2 anos eu mudava de função. Eu fiquei 23 anos na Unilever, foi um período bastante importante na minha carreira.
Mas eu trabalhei desde chão de fábrica, na manufatura, orientando processos, coordenando processos, gerenciando processos, coordenando fábricas, centros de distribuição, culminando com papéis na América Latina e papéis globais. Dentro da Unilever, eu já tive uma passagem pela área de tecnologia da informação, que foi uma passagem voltada para alguém que tinha responsabilidade de processos e que precisava passar esse conhecimento de processos para a área de tecnologia da informação. E a área de tecnologia realmente me encantou. Veja hoje o quanto a tecnologia tem apoiado as empresas nos diversos segmentos, nas diferentes plataformas, pilares, principalmente em supply chain, né? E eu olho com muito carinho por esse lado. E o desafio depois de ter passado pela HP, porque na HP também fiquei um período na área de processos, ou na área de negócios, depois passei para a área de tecnologia da informação, e quando fui para software, realmente era um desafio enorme, muito grande. Mas foi num momento em que as empresas elas estavam buscando muito mais pessoas, e eu estive na área de vendas, Luciano, né? É importante isso, eu estive na área de vendas de software. E aí o que ocorre é que a experiência de negócios, a experiência na área de manufatura, de supply chain, me ajudou muito no relacionamento com os clientes. Foi um desafio, não deixou de ser, mas eu tinha, vamos dizer assim, essa vantagem de ter já passado pela área de negócios. Agora, tanto Unilever como HP como a Oracle, qual foi o último posto que você ocupou nessas organizações, Paulo? Eu cheguei a ocupar nessas organizações, porque depois da Oracle eu voltei para a HP, trabalhei um período em HP, passei pelos níveis de gerência, de diretoria, vice-presidência. Na HP eu assumi um papel que era um papel extremamente estratégico, um papel de diretoria, onde eu cuidava praticamente dos projetos de envergadura mundiais, que eram projetos de outsourcing de tecnologia da informação, que muitas vezes envolvia toda a parte de supply chain, toda a área de negócios, e suportava a área de negócios, e eram projetos de milhões e milhões de dólares. E dentro disso, eu tive a oportunidade de aprender e conviver muito com estratégias de negócios para projetos de envergadura, né? Então, projetos de mais de 100, mais de 200 milhões de dólares, em que eu coordenava, e realmente me deu uma experiência fantástica e relacionamento com pessoas fantásticas. E além de você ter tido essas brilhantes passagens nessas grandes empresas, como é que foi a tua experiência internacional dentro desse contexto todo? A experiência internacional, ela começou logo cedo, dentro da própria Unilever. Num dado momento, a Unilever ela começou a ter um processo um pouco mais regional, e nós fomos uma das primeiras áreas a ter a participação nesse processo regional. Então, os nossos projetos tocavam. Eu cheguei a ser, num dado momento, uma espécie de um advisor para a supply chain na América Latina. Então, desde El Salvador até o Uruguai, ou desde México até o Uruguai, trabalhando com os países, com os diretores de supply chain, com os presidentes de empresa, com os CFOs principalmente, que olhavam muito os números, contestavam os números, queriam benefícios, queriam redução de custos e tudo mais. E isso foi bastante interessante. Depois, dentro da própria Unilever, eu assumi uma função, uma função que foi bastante interessante, que era exatamente passar os processos de supply chain para dentro de ferramentas de tecnologia. E com isso eu fiquei 18 meses fora do país, né? Viajando muito, mas a minha base era basicamente Venezuela e Estados Unidos.
viajando para a Europa, em alguns países importantes como Inglaterra, Holanda. Depois, quando eu fui para a HP, nessa outra função que eu assumi da área de tecnologia da informação, esses projetos de envergadura eram projetos que obrigavam a ter uma negociação internacional. Então, basicamente, a experiência internacional, passando por América Latina, Estados Unidos, muitos países da Europa, Singapura, China, Austrália, foi realmente uma experiência fantástica para mim. Agora, você olhando para trás a tua carreira, o que te traz como lembrança, né? Primeiro, a pergunta é assim, você planejou a tua carreira foi acontecendo, e hoje, você olhando para trás, qual é o filme que passa da história da carreira profissional do Paulo? Luciano, essa pergunta é bastante interessante. Na realidade, eu não planejei a minha carreira, né? Logicamente, você tem aquele planejamento de carreira, um dia eu quero ser gerente, um dia eu quero ser diretor, ou eu quero conhecer esse determinado processo, ou me dedicar àquele outro processo. O fato de eu ter tido oportunidades dentro da Unilever, eu tive gerentes, diretores fantásticos na Unilever, na HP, pessoas que aproveitaram essa gana, esse conhecimento para me dar oportunidades dentro da empresa. Mas eu levo ou trago comigo algumas lembranças extremamente interessantes vinculadas à grandiosidade dessas empresas e, ao mesmo tempo, a grandiosidade das pessoas, né? Pessoas que me ajudaram a trilhar esse caminho. É difícil mencionar nomes, porque com certeza eu vou esquecer de alguns. O Grandini seguramente é um deles, a gente tem um relacionamento já de longo prazo. Eu posso citar alguns outros, Roberto Vilarinho, Lourenço, Vinícius Priante, foram pessoas que deram oportunidades ao longo da carreira, Luciano Corsini na própria HP, o Carlos Ribeiro, presidente da HP, que é uma pessoa fantástica, um líder especial na vida de todas as pessoas que trabalharam na HP. Então, fundamentalmente, pessoas que fazem a diferença das organizações, e eu levo esse mote, eu trabalho muito com isso hoje em dia. Muito bem, Paulo, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto com o Paulo Bertaglia, Paulo que é executivo de liderança e supply chain. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Paulo Bertaglia, o Paulo que é executivo de liderança e supply chain. Paulo, nós falamos no primeiro bloco sobre a tua história profissional, sobre a tua trajetória profissional. Fazendo uma correlação da área de supply chain, da época que você era da Unilever, e trazendo para o cenário de hoje, como é que você vê a evolução conceitual e efetivamente da atividade do supply chain? Você acha que a gente evoluiu? Nós estamos longe ainda daquilo que a gente precisa para dar o entendimento da cadeia de abastecimento? Qual a avaliação que você faz desse histórico de experiência que você tem na cadeia de supply chain? Seguramente teve uma evolução especial, principalmente porque naquela época, já faz algum tempo, nem se falava em supply chain. Nós falávamos em logística, que é a história da movimentação e da armazenagem, né? O supply chain ele começou a criar um corpo, mundialmente falando, na década de 90, mais ou menos, onde já se enxergava a cadeia como um todo. E essa evolução, ela nasceu nos Estados Unidos por uma necessidade muito grande, principalmente nas empresas de bens de consumo. Então isso
começou a surgir com conceitos de Walmart, de Procter & Gamble, a Unilever fez parte, Coca-Cola fez parte, algumas entidades, instituições começaram a surgir e a provocar mais essa integração entre as áreas, né? Porque nós estamos falando, quando nós falamos em supply chain, nós estamos falando em planejamento, compras, produção e distribuição. Né? Basicamente esses 4 macroprocessos, de uma forma bastante integrada, coisa que a logística não nos dava, né? Nós vivíamos numa época de silo. Houve, logicamente, uma evolução significativa, uma evolução trazida principalmente pelas multinacionais, tanto as americanas quanto as europeias. O Brasil se posiciona bem em relação à supply chain, exatamente porque há essa mescla entre empresas nacionais e empresas multinacionais. Se você me pergunta, me dá um exemplo de empresas nacionais que trabalhem bem o supply chain, por exemplo, uma Natura trabalha bem, Boticário trabalha bem supply chain, além de outras empresas, o varejo, né? Porque tem uma necessidade bastante grande dessa integração entre o mundo da produção e o mundo do contato com o cliente. Então, a partir do momento em que você produz e entrega para o cliente, e nós sabemos que o cliente e o consumidor ele tem ficado cada vez mais exigente, então as empresas elas são obrigadas de alguma maneira a trabalhar melhor essa integração da cadeia de abastecimento do supply chain. Então há uma evolução importante no Brasil, sim. E comparando com os Estados Unidos e com a Europa, como é que você avalia hoje o nosso momento de supply chain, Paulo? Se nós formos olhar o supply chain do ponto de vista de planejamento, do ponto de vista de execução nas fábricas e dentro das fábricas, ele tem funcionado bem, principalmente com as empresas multinacionais e algumas empresas nacionais de vanguarda. Contudo, nós temos que olhar o ambiente estrutural que sai um pouco dos limites das fábricas. E aí o nosso país deve muito. Se nós olharmos o aspecto logístico, por exemplo, nós vivemos um país que tem pouco investimento na malha ferroviária, tem uma concentração muito grande no modal de transporte rodoviário, com cerca de 60%, 61% dedicado a esse tipo de transporte. Nesse aspecto, embora muitas pessoas procurem desvincular, não dá para desvincular, porque o produto que você faz chegar no cliente final, obrigatoriamente, passa pelo aspecto da logística. Então, se você tem problema de gargalos, esse gargalo, de alguma maneira, vai afetar a sua eficiência e o seu nível de serviço para chegar no consumidor final. Então, esse é um problema muito grande e que nós temos no Brasil. E não se vê realmente uma iniciativa para se investir mais. Se nós comparamos países da mesma extensão territorial que o Brasil, tipo Canadá, Rússia, Estados Unidos, China, Índia, esses países têm uma malha ferroviária muito maior do que o Brasil. E nós vivemos um momento em que pouco se fala em investimento nessa área e nós precisamos dedicar mais tempo para essa finalidade. Agora você gentilmente me presenteou com um livro que está na terceira edição, Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento. Como é que nasceu esse sonho na tua vida? Eu sei que foram 4 anos de dedicação que você empenhou da sua vida nessa literatura de qualidade. Como é que isso nasceu na carreira do Paulo e como é que esse livro, que eu já recomendei, inclusive para uma faculdade que me procurou, como é que tem contribuído no entendimento de supply chain na cadeia de abastecimento no Brasil, Paulo? Bom, muito obrigado por indicar o livro. Esse livro ele tem uma história bastante interessante. Eu tenho outros livros, mas ele tem uma história, por isso eu reservo uma boa parte do meu carinho para ele. Ele começou em 1997, 98, quando eu estava morando nos Estados Unidos e
nos Estados Unidos você tem sempre uma facilidade muito grande de encontrar livros, ou tinha na época, referente à área de supply chain, né? Essa referência de supply chain era muito fácil. No Brasil não tinha nenhum livro que tivesse a referência de supply chain, né? Tinha de logística, né? Tenho amigos que escreveram na área de logística, mas não tinha da cadeia de abastecimento. Levei 4 anos para escrever, e quando a Saraiva mencionou que queria fazer a publicação do meu livro, nós levamos mais um ano para fazer toda a diagramação do livro e fazer o lançamento. Hoje ele está na 3ª edição, né? Então já passou aí por 2 revisões importantes. Um livro precisa ser atualizado, e é aquela vontade de transmitir e passar o conhecimento para profissionais, para estudantes. Muitas universidades adotam esse livro. É um livro publicado pela editora Saraiva, então tem um nome robusto por detrás da publicação, o que me deixa muito lisonjeado e eufórico para seguir com próximas edições. E é uma fantástica fonte de pesquisa, né? Porque eu estava falando com um amigo meu que trabalhou na Valeô, e o amigo viu o livro em cima da minha mesa, e ele começou a folhear, e é um especialista em supply chain, e falou: Luciano, isso aqui é uma obra que contribui na prática, na carreira do executivo, daquele que está envolvido na operação. Para qualquer consulta ele vai no livro, é um manual que ajuda os executivos nas suas operações rotineiras, né? Esse objetivo era esse também ou não? Era. Ou é transmitir conhecimento da tua trajetória? Não, o objetivo realmente era transmitir o conhecimento tanto para estudantes, professores, os profissionais. E é um livro que ele foi escrito apresentando vários cases, né? Cada capítulo, são 13 capítulos, cada capítulo tem um case diferente, cases nacionais, né? ou mesmo internacionais, mas que ajudam no entendimento do conceito. Muitos exemplos, né? É um livro escrito com uma didática voltada não só para uma teoria difícil de ser compreendida, mas com uma didática muito fácil para que as pessoas possam pesquisar, ler, entender e aplicar no seu dia a dia, né? Agora, somando os anos da tua experiência, Unilever, HP, Oracle, depois HP de novo, quanto tempo você foi alto executivo, somando todo esse tempo de trabalho nessas 3 empresas, Paulo? Foram mais ou menos 34 anos, né, nessas empresas, né, que me deu, né, ou essas empresas me deram uma vasta experiência, não só no segmento de supply chain, mas também na área de tecnologia da informação, na área de planejamento estratégico, e que de alguma maneira eu procuro dividir com empresas e com amigos. Eu fiz essa pergunta para agora saber do amigo como é que foi a virada de chave, porque agora você é um empresário, deixou de ser um executivo e hoje você é um empreendedor. Você tem o projeto chamado Bertas, que é uma empresa de planejamento estratégico de supply chain. Como é que foi essa virada de chave na tua vida e como é que você está trilhando esse caminho de empreendedor nesse momento? É interessante, inicialmente essa mudança, essa virada de chave foi realmente um desafio, né? Dizer para o mercado que eu estava saindo da vida corporativa para montar a empresa, né? E virar um empreendedor não foi algo fácil, mas por incrível que pareça, tem uma network importante, né? O livro alavancou bastante, as pessoas me conheciam pelo livro. Então, muitos projetos na área de planejamento estratégico e supply chain acabaram surgindo, né? Eu estou rebatizando a empresa agora como sendo Bertas, né? É uma empresa que tem um objetivo de inovação, de transformação, de ajudar as organizações nessa área de supply chain com o conhecimento. Porque voltando um pouco para aquela pergunta inicial sua de como estão as empresas no Brasil, essas empresas, existe uma distância muito grande entre as empresas. Umas estão muito bem posicionadas e às vezes dentro da mesma empresa
diferentes divisões, por exemplo, uma divisão está mais avançada, outras nem tanto. Então essas empresas precisam muitas vezes de uma transformação, e quando falo transformação não é revolucionar a empresa, é você fazer algo diferenciado, evoluir um pouco os processos da empresa para que ela se torne mais competitiva. Muito bem, Paulo, meu tempo está esgotado, gostaria muito de agradecer o prestígio, a presença do amigo. Sempre que você tiver algo novo dentro desse projeto novo da Bertas, fica aqui o convite permanente para você estar conosco. Muito obrigado pelo teu prestígio e por estar aqui comigo gravando esse programa. Novamente eu agradeço a oportunidade dada. Um abraço. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.